Não temas as provas de hoje. Supera o mal com o bem, todos temos um amanhã. No entanto, porque o futuro nos pertença, não menosprezes o momento de agora. Se sofrestes desgostos, não lhes conserves os remanescentes no coração. Esquece afrontas e ofensas. O perdão desata quaisquer algemas entre vítima e agressor. Serve sempre. Não cultive enfermidades imaginárias, não te amofines por aflições que talvez não chegues a conhecer. Emmanuel. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de reflexão e de oração. Eu peço que todos nesse momento fechem os olhos, respire profundamente, encha os seus pulmões de ar e solte pela boca devagar. E agora, relaxando o corpo e a mente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vamos pedir a esse Pai que nos abençoe, que nos dê a permissão para estarmos aqui reunidos, que envolva a cada um de nós. Respire profundamente, soltando o ar pela boca ou pelo nariz devagar. E agora eleve o seu pensamento a Jesus, pedindo a esse Mestre querido que nos envie suas vibrações de amor e de paz. Continue relaxado, relaxada. E agora eleve o seu pensamento novamente e mentalize Maria de Nazaré, pedindo a essa Mãe que nos abençoe, que nos envolva a cada um, que acolha o nosso sofrimento, a nossa angústia, pedindo a essa Mãe que coloque sua mão em cima de nossa cabeça, que nos abrace, acalmando a nossa ansiedade, acalmando a nossa angústia, acalmando o nosso sofrimento. Agora mentalizemos os nossos mentores, pedindo a eles o auxílio, o apoio, para que nos auxiliem durante os estudos, que nos pegue pela mão e nos ajude a caminhar. Vamos também mentalizando os benfeitores de luz, que já se chegam para perto de cada um, enviados por Deus, para que estejam nos auxiliando na nossa energização, para que estejam nos auxiliando no alívio das nossas dores físicas, mentais e espirituais. Continue relaxados e relaxadas, respirando suavemente, enchendo os pulmões de ar e soltando devagar. Vamos agora dar as boas-vindas aos nossos amigos desencarnados que se cheguem para perto de nós, os espíritos que se chegam procurando ajuda. São nossos irmãos em Cristo.
Eles vêm procurar auxílio. E os benfeitores que nos cercam já estarão auxiliando. Já estarão acolhendo a cada um. Que assim seja. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos pegando o nosso copinho com água, uma garrafinha. Deixa a aguinha do lado, uma vasilhinha com a aguinha do seu animalzinho de estimação, que durante os estudos e durante as orações, essa aguinha será fluidificada. E vamos agora aos nossos estudos da noite de hoje. A lição hoje a ser estudada é a lição número 100. Rendamos graças. Essa lição é do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem disse isso foi Paulo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, ou seja, transforma, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Nós temos a dificuldade de entender as mensagens de Deus e as bênçãos que Ele nos manda, né? Nós temos a mania, né, e a pouca evolução de olharmos para certas situações na nossa vida como desgraças, né? Mas muitas vezes não é para nos fazer sofrer. As coisas acontecem em função de nossas próprias atitudes e muitas vezes são expiações que nós precisamos passar aqui. E também algumas provas, né? Então, nós olhamos para o que nos acontece sempre pelo lado negativo. Por exemplo, olha, a pedra segura. Então, o que é uma pedra? Muitas vezes a gente fala assim, isso aqui é uma pedra no meu caminho. Então, a gente está olhando para a pedra como uma coisa negativa e muitas vezes a pedra está no seu caminho para evitar que você chegue num lugar que não deve. A pedra muitas vezes está no seu caminho para que você faça a volta e vá para outro caminho. Então, a pedra, muitas vezes, segura você em um local para que você seja salvo, para que você esteja bem. Muitas vezes, se segura num local que você acha ruim, mas para o seu espírito não é. O espinho previne. Você espeta e você, opa, aqui tem alguma coisa. Então, os espinhos são para nos prevenir. É aquela dor que te mostra, olha, aqui não, né? O fel remedeia. Remédio é ruim, a maioria é. Tem aquele gosto amargo, mas ele vai curar uma doença. O temporal purifica a atmosfera. Então, aquela chuva forte, aquele temporal que enche tudo, você reclama, mas ele está limpando a atmosfera. Ele está melhorando a qualidade do ar. O fogo refunde, transforma. O fogo é uma coisa que destrói, né? Mas é uma coisa que constrói. O lixo fertiliza. O que parece podre para a gente, a planta ama. E aí dá frutos, aquela colheita boa, muitas vezes através do lixo. O sofrimento redime. Então, o sofrimento, ele vem para nos ensinar, né?
através do sofrimento, muitos de nós entram nos trilhos. A enfermidade adverte no sentido de eu fico doente, eu estou com sintomas. Por que eu estou com essa doença? O que causou essa doença? Então, ela te adverte que tem alguma coisa errada aí, né? O sacrifício enriquece a vida. E a morte renova sempre. A morte, ela é uma renovação. Porque a morte desaparecer não existe. Nós estamos sempre renovando, né? Então, vocês vejam que as coisas que Deus nos manda têm um significado, nós só precisamos interpretar. Nós precisamos entender o que aquela dor quer nos dizer, o que aquela pedra no nosso caminho quer nos mostrar. Entendeu? Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Olha só. Roguemos a providência celeste que nos dê a luz para que a gente enxergue as coisas como tem que ser. Para que a gente entenda em que lugar nós nos encontramos. Né? É a cegueira íntima que nos faz tropeçar nos obstáculos, onde só existe favor divino. Então, a nossa cegueira nos faz cair em tentações que não deveríamos cair. Nos faz tropeçar onde não precisávamos tropeçar. É por conta da nossa cegueira, da nossa ignorância. Nós erramos mais por ignorância. Nós não somos ruins, somos ignorantes, né? E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparamos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo aos propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Então, muitas vezes, o socorro não vem como um manjar celeste. Vem com sacrifício e dor. Porque aquilo é para nos melhorarmos, é para nos ensinar, é para que a gente aprenda que nós não podemos fazer daquela forma. A dor vem para te mostrar, olha, você saiu do caminho, volta. A finalidade da dor é essa. Só que a gente só vê pelo lado negativo. A gente quer curar uma doença física, a gente não admite que a gente não foi curado. Aí diz que Deus não existe. Aí se você é curado, Deus existe, agora eu tenho fé. Então isso mostra que a gente não entendeu nada. Porque se a gente olhar pelo lado espiritual, tem doenças que não vão ser curadas. Porque a cura não é para o corpo, é para o espírito. O corpo, ele é uma forma do espírito expurgar. Muitas vezes um câncer vem libertar o espírito de muitas dores. Vem fazer aquele espírito expurgar tudo o que ele precisava, limpar mesmo. O câncer, a maioria das pessoas que desencarnam por causa de um câncer, elas desencarnam numa condição espiritual ótima, muito melhor. Porque limpou, sabe? É como se fosse um furúnculo que precisa ser exprimido. Então vem em forma de câncer para o nosso corpo, para que o nosso espírito fique livre, fique limpo. Então nós precisamos mudar o nosso olhar para a doença. Lógico que todos nós queremos ficar curados, mas se não conseguirmos nos curarmos, a gente precisa entender por quê. Né? Comumente aparece na feição de recurso menos desejável,
essa ajuda de Deus, né? Muitas vezes aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo do afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Você já viu um afogado sendo ressuscitado? Já viu quanta pancada leva no peito para o coração voltar a bater? E aquela respiração boca a boca? Vocês já viram como é violento os golpes? Como eles são violentos? Mas é para salvar. Então, Emmanuel dá esse exemplo aqui. Quantas vezes o afogado é salvo a preço de rudes golpes? Aqueles golpes não são para matar e para prejudicar, é para salvar. Então, aqui o Emmanuel dá um exemplo para a gente ter uma noção que muitas vezes aquilo que parece ruim, rude, doído, é para a salvação nossa, né? Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente precisa entender que a dor, como dizia Francisco de Assis, a dor é nossa irmã, né? Faz parte da nossa evolução. A dor é para nos mostrar um caminho. Vocês vejam no nosso corpo, a nossa mão. Vocês já colocaram a mão numa chapa quente? Se essa dor não existisse, a dor da queimadura não existisse, você tiraria a mão de cima da chapa quente? Não, né? Você nem ia perceber. E aí, o que ia acontecer com a sua mão? Você ia perder a mão, né? Porque ia estraçalhar toda a sua carne e ossos com calor. Então, essa dor veio te mostrar o seguinte: tira a mão daí, senão você vai perder sua mão. Então, a dor é assim, a dor em todos os níveis, seja espiritualmente falando, materialmente falando, psicologicamente falando, a dor vem justamente para te mostrar alguma coisa. Só que por ignorância que a gente não percebe, então muitas vezes nós não conseguimos superar. Aí vem os medicamentos, né, os tratamentos paliativos, mas porque a gente não consegue entender. E nós também não vamos entender o tempo todo. Né? Eu também não entendo, muitas vezes fico doente e eu preciso dos remédios para me curar, porque eu não entendo nada, eu não sei por que eu estou daquele jeito, né? Então, nós precisamos começar a mudar o nosso modo de ver e não se revoltar contra Deus, porque, preste atenção, tudo que nos acontece foi por causa de nós mesmos, foi o que plantamos, se não foi hoje, foi ontem, e a colheita precisa ser feita. E às vezes vem em forma de doença, porque você plantou, né? Você se alimentou mal, você viveu mal, você mentalizou mal. Aí o seu corpo vai extravasar o que seu espírito está cheio. Então nós precisamos olhar dessa forma. E quando a gente se curar, sim, Deus nos ajudou, sim, mas foi porque você entendeu. Foi porque você mudou, ou o seu modo de vida, ou o seu modo de pensar. Deus ajuda sim, mas você tem que fazer a sua parte. E quando você não se curar, não é porque Deus não quer. É porque, infelizmente, você não entendeu. Ou nós danificamos também muito o nosso corpo. Então, tem hora que tem doenças que não tem cura mesmo. Porque a gente danificou o corpo demais. Não é Deus que não quis. Não é Deus que negou a graça. Não teve como, né? Não tem como. Muitas vezes é consertar um mal feito, né? É isso. Então, meus irmãos e irmãs, agora vamos à nossa prece. Vamos ao nosso momento de oração. Eu peço que todos fechem os olhos novamente. Que entrem em contato com a espiritualidade. Que ao som da música, mentalizem o que precisam. Com muita fé. Vem, Jesus, divino amigo,
vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como fera. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com tanto amor profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos elevar o nosso pensamento novamente para agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade, pelas bênçãos recebidas. Agradecer a Jesus Cristo pelas vibrações de amor e de paz. Agradecer a Maria de Nazaré pelo envio dos benfeitores de luz, que nos envolveram a todos e todas, nos acolhendo, acalmando as nossas angústias, nosso sofrimento. Agradecendo a toda a espiritualidade benfeitora que esteve ao nosso lado, todas as falanges, agradecendo aos nossos mentores, muita gratidão também pela confiança dos nossos irmãos desencarnados que estiveram aqui conosco. Vieram em procura de auxílio, vieram estudar também conosco e foram acolhidos pela espiritualidade. Que assim seja. E eu desejo a todos e todas que estiveram aqui comigo ao vivo agora, os que ainda vão assistir depois, eu desejo muita sorte, muita saúde,
muitas bênçãos de Jesus, o amparo incondicional de nosso Pai Criador, e o acolhimento de Maria de Nazaré. Desejo a todos e todas muita paz, um excelente final de noite e até amanhã às 18 horas. Um grande beijo, paz e bem. Fiquem todos com Deus.